mandato em que alguém do executivo pode concorrer à reeleição, ele não governa mais. Ele faz campanha eleitoral o ano inteiro. E campanha eleitoral é a maior farsa que existe na vida, é a pior das publicidades. Como dizia a Dilma, se faz o diabo. Tanto foi feia essa fala do ministro das Relações Exteriores que, depois do anúncio dos Estados Unidos, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse em nota que a decisão é especialmente prejudicial por se limitar de forma unilateral ao Brasil, o que reduz significativamente a competitividade do país perante concorrentes globais. O texto, assinado por Paulo Scaff, presidente da Fiesp, diz ainda que o governo Lula optou por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington, ao invés de tratar o assunto com uma condução técnica e pragmática, como buscou a Fiesp durante as audiências públicas dos Estados Unidos. Fiesp muito lúcida na sua nota. Agora, a decisão do governo Trump de taxar os produtos brasileiros já está sendo usada por Lula para tratar Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas eleições desse ano, como traidor da pátria. O Lula virou o maior patriota de todos os tempos. Chupa que é de jabuticaba, né? O comando da campanha de Lula à reeleição deve investir ainda mais no mote tariflável para atingir o senador. Tanto que o grupo intitulado Porta-Vozes do Lula, que inclui influenciadores digitais, já foi acionado para inundar as redes sociais com mensagens que vinculem Flávio à decisão do governo dos Estados Unidos. A ideia também é mostrar na propaganda eleitoral de rádio e televisão, a partir de agosto, que Flávio conspirou contra os interesses brasileiros em várias frentes. Hoje, como resposta, Flávio Bolsonaro publicou nas redes uma mensagem dizendo que Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil e que o país está num avião sem piloto. O senador também chamou o petista de Biden brasileiro e escreveu que quem olha para Lula enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Mas a culpa é de quem? Afinal, é de quem? A pesquisa da Quest, divulgada hoje, aponta que a maioria dos brasileiros atribui a responsabilidade do tarifaço a Flávio Bolsonaro. O Instituto fez a seguinte pergunta: Lula acusa Flávio Bolsonaro de ter pedido tarifaço contra o Brasil. Flávio afirma ter pedido a Trump para não taxar o país. Com quem você concorda mais? Segundo a Quest, 51% dos entrevistados disseram que concorda com Lula, mas só 30% disseram que concordam com Flávio. 19% não souberam ou não quiseram responder. E a pergunta que fica é: e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo? As reações no entorno de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, diante do novo tarifaço de Trump, variaram entre recomendações para manter serenidade e calcular o impacto da medida sobre o Estado e queixas da falta de uma postura ativa de responsabilização de Lula pelo quadro, alinhada às respostas de Flávio Bolsonaro. A equipe de Tarcísio ainda avalia se ele se manifestaria sobre o assunto. O tema exige avaliação extra, já que Tarcísio apoiou Trump nas eleições dos Estados Unidos, usando, inclusive, o boné do movimento MAGA, Make America Great Again. Agora, será que essa pesquisa da Quest dá para ser levada a sério? Porque vocês lembram que hoje é quinta-feira. Na terça, uma pesquisa deu o seguinte resultado: segundo turno das eleições, Lula 46%, Flávio Bolsonaro 46%.
Mas a Quest saiu ontem e disse o seguinte: Lula, 44%, 45%, Flávio Bolsonaro, 37%. E essa mesma Quest diz que 51% dos brasileiros atribui a culpa do tarifaço ao Flávio e 19 não, 30, porque 19 não soube ou não quis responder, 30% atribui a Lula. Uma pesquisa eleitoral divulgada hoje coloca essa pesquisa da Quest no passado. A pesquisa pedida pelo Poder Data, divulgada hoje, mostra que Lula tem 45% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que pontua 43%. Os dois estão, portanto, tecnicamente empatados, considerando a margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em relação ao estudo anterior, de maio, Lula oscilou 1 ponto percentual para baixo e Flávio 1 ponto percentual para cima. A distância entre os dois, portanto, diminuiu, já que Lula tinha 4 pontos a mais há 2 meses e agora Lula lidera por apenas 2 pontos, o que é considerado empate técnico. A culpa é de quem, Piraci? Das estrelas? Nós estamos em busca da culpa perdida. Acho que a última coisa que o Brasil precisava discutir agora é de quem é a culpa. Você me permite uma colocação aqui? Por favor. Que é assim, essa questão é tão politizada, Pavinato, mas está tão tomada por esse discurso político que eles se perderam. Eu vou te trazer um dado aqui, você evidentemente vai saber, vai conhecer, mas acho que é importante a gente debater, que é o seguinte: nós estamos diante de uma reforma tributária que começa daqui a 5 meses e 14 dias. Em 1º de janeiro de 2027, eu chamo de o Réveillon do Apocalipse. No Réveillon do Apocalipse, nós vamos virar o ano depois da contagem regressiva com uma situação tributária bastante inovadora e ruim. Mas existe um ponto que eu vou chamar a atenção aqui, que é o seguinte: o PIS e COFINS deixará de existir e existirá a CBS a partir do champanhe de 31/12/2026. Ótimo. Então daqui a 5 meses nós teremos um tributo novo chamado CBS, que vai estar no lugar do PIS e COFINS. Ótimo. As empresas têm que se organizar. Então eu pago hoje PIS e COFINS, vou pagar o ano que vem CBS. Qual é a alíquota? Ninguém sabe ainda. E o secretário da Receita Federal, num ato falho, há uma semana, veio a público e disse assim: a alíquota da CBS será divulgada em outubro, porque divulgar agora seria perigoso. Como assim? Ah, ele vai fazer chantagem eleitoral? Ele está dizendo que só vai divulgar a alíquota da CBS depois de outubro. Leia-se, a interpretação é minha, mas não precisa ter mais do que 2 neurônios para entender isso, depois do segundo turno, porque divulgar a alíquota da CBS, que vigerá a partir de 1º de janeiro de 27, é perigoso por força de ser usado pela oposição contra o atual governo. Então, já está escancarada essa questão tributária como um discurso, como uma proteção do atual governo, porque a medida será impopular, inflacionária, será um grande dano para a economia e vão segurar a informação até que as urnas do segundo turno sejam abertas. Vamos regaçar para a linguagem popular aqui. Ele só vai falar depois do segundo turno da eleição qual é a alíquota do novo imposto, porque essa alíquota vai ser um coice no seu estômago, vai ser um tiro de rojão na boca do bucéfalo, periga de ser maior que o PIS e COFINS somado de antes. E isso, é claro, ninguém votaria no Lula por conta dessa alíquota. Porque se fosse menor, se fosse coisa boa, falaria já. Ou seja, nós estamos... Isso mesmo que nós estamos. E independentemente de entrar Flávio ou não entrar Flávio, porque a alíquota vai ser imposta agora e depois para mudar. E depois para mudar? Por exemplo, não entra o Flávio. Aí fica essa alíquota aí, a gente vai para a miséria de pagar imposto. Mas, entrou o Flávio. Tem como mudar essa alíquota? É fácil? Emenda a Constituição.
Inclusive esse debate de que vou rever já é um discurso do Flávio. É óbvio, mas para surpresa de ninguém. A reforma tributária, o que eu tenho percebido é o seguinte, eu sou um grande estudioso da reforma tributária. A reforma tributária é ruim, é impopular, é inflacionária. E o governo não divulga essas informações. A gente não sabe. Tem um outro tributo, uma outra situação, de novo me permita aqui, o Pavinato, o que é o IS. O IS é o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Ele vai, se você pegar a origem dele, a aprovação da emenda constitucional, ele tributa tudo aquilo que faz mal ao meio ambiente e à saúde. Na minha opinião, eu faço sempre essa brincadeira, exceto alface e dependendo da quantidade, qualquer coisa pode ser enquadrada como fazendo mal para a saúde e ao meio ambiente. Muito bem. Esse tributo começa a viger 1/1/27, no Réveillon do Apocalipse. Então você vai ter o CBS, que você não sabe a alíquota, e vai ter o IS, que você também não sabe a alíquota. O IS, a alíquota vai de 1 a 250%. Você não leu errado. É de 1 a 250%. O debate do IS vai ficar para quando? Depois de outubro. Então nós teremos 2 tributos vigendo daqui a 5 meses e 14 dias, cujas alíquotas, que é a coisa mais importante da apuração, só saberemos 1 mês e meio antes da virar o ano. Por exemplo, pode ser que passou a eleição, o Lula chega assim, eu ganhei, fui reeleito, a cerveja está tributada em 250%. Pode acontecer. Não vai acontecer. Que vai ter tributação, vai ter. Quanto a gente não sabe. Lembra da picanha com a cervejinha que ele prometeu lá. Então, assim, é isso. Estamos reféns de uma situação, e aí também o legislativo tem uma culpa disso, todo mundo tem uma culpa disso, mas o principal, o capitão dessa discussão é o executivo, que está empurrando com a barriga um debate que é impopular. Já se fala que a alíquota da CBS pode chegar a 9%. Contra 3,65 de hoje. Tudo bem que você pode tomar crédito, mas como vai ser isso, como não vai? Aí tem o split payment, que é um capítulo à parte também. Não deu certo em nenhum lugar do mundo, mas eles têm convicção de que aqui vai dar. Ah, vai. Né? O discurso é esse. Né? O discurso que eu ouvi de um representante da Receita Federal foi de que os países da Europa... Olha você, o que eu vou dizer. Os países da Europa, aumentar a taxa do veja bem na fiscalização. Os países da Europa estão de olho no split payment para que dê certo aqui, para que eles possam voltar a operar lá, porque lá não deu certo, que operaram errado. E aqui vão operar certo. Nós estamos falando de países como a Alemanha, a Polônia. Não, aqui vão operar certo. Aqui vão pôr um sujeito aí, um apadrinhado do Alcolumbre e vai dar super certo. Vai ser split payment. 1 para você, 2 para mim. 1 para você, 3 para mim. 1 para você, 4 para mim. Já viu o Pica-Pau fazendo isso aí? Vai ser mais ou menos isso aí agora. Ô Eduardo, o resultado da terça estava 46-46. Aí veio a Genial Quest, nos dá 45-37. Aí hoje sai uma outra pesquisa que põe aí, quanto é que foi, alemão? 45-43, que é mais igual a de 46-46, porque está tudo empatado. Mas aí, esta aqui saiu sem o tarifaço. E a Quest diz que o povo está culpando o Flávio pelo tarifaço. Como é que vai sair a pesquisa de amanhã? E vamos ver se você já vai se qualificar para o concurso do Cássio Conká, do selo de acurabilidade, né, da vidência eleitoral. Da vidência eleitoral. Pavinato, eu já manifestei aqui em outra oportunidade, eu não confio em nada dessas pesquisas. Né, exatamente por causa que eles tentam lastrear a realidade por algum, né, lastrear o ato político com algum embasamento ou maquiagem da realidade. É isso para mim que acaba sendo a pesquisa. Né? Porque se você colocar em conta como é que teve essa variação ao longo da semana, então de ontem até hoje já teve essa variação, é muito estranho. Até aproveito aqui a situação, porque teve gente falando, não, vocês estão torcendo para a tarifa, o tarifaço. A gente faz o apontamento, né? As circunstâncias são como elas são. A gente faz o apontamento. Então, igual o Pavinato trouxe, teve 55% da carne brasileira, ninguém falou nada. Ah, não, mas o Lula tem uma política pragmática. Então foi assim também quando nacionalizaram a refinaria da Petrobras na Bolívia? Foi assim também, por exemplo, quando ele propôs que o BNDES financiasse os países que deram calote no Brasil, né, aproximadamente 3 bilhões de reais, Moçambique, Cuba e Venezuela? Foi assim quando o BNDES financiou Porto de Mariel em Cuba ou o metrô em Caracas? A gente sabe que não se sustenta e é importante
até que você de casa informem as pessoas, porque a esquerda não tem mais o que oferecer. Então, por um lado, ela depende de pesquisas, e é por isso que eu não acredito em pesquisas, porque é justamente esse fim. Ela depende do medo, né, informando que o Flávio vai impor isso ano que vem, e ela depende desse terror da retirada dos benefícios sociais, junto com todo o cenário que eles estão amarrando à China. Para mim está muito claro que a atual administração está tratando a China como se ela fosse a nova União Soviética. Ou seja, é a nova proposta de Brasil. O ideal é que fosse igual ao regime chinês. É isso que está muito claro. Vai ter que rediscutir os contratos na próxima administração, porque imagine você um contrato celebrado com a China. Como está o trâmite, como estão os termos, as cláusulas desse contrato. E, posteriormente, a própria situação da reforma tributária, igual bem trouxe o nosso querido doutor Piraci Oliveira, a surpresinha, né? Cheio de surpresinha, como se fosse um campo minado tributário para a próxima administração. Então, o que resta? Tentar implodir a oposição se infiltrando nela. Aqui eu coloco com a precisão temporal o vídeo da Michele Bolsonaro e esta forma mais, vamos dizer, comedida do governador Tarcísio, diante da circunstância, em que ele também se esforçou para que essa reforma tributária fosse aprovada. Então veja o cenário, né? Capaz até de que a gente fale do Inimigo Íntimo, né? Aquele filme do Brad Pitt com Harrison Ford. É isso que está se desenhando, porque a oposição por si só, se fizerem seu trabalho, eles têm a chance de ter êxito. Porém, a esquerda não tem o que oferecer, precisa dessas pesquisas e de retórica política, Pavinato. Agora, Tariflávio, traidor da pátria, e dizer clara e abertamente de que Flávio se aliou a um país para prejudicar o interesse nacional. O que, dentro da elasticidade permitida pelo neoconstitucionalismo numa releitura porca e pornográfica do princípio da estrita legalidade em matéria penal aplicada pelo STF ao alargar conceitos e esticar coisas que são sólidas nos artigos 357 letra que tratam de crimes contra o Estado, a democracia e coisas que o valham. Se mancomunar-se com o Estado estrangeiro em prejuízo dos interesses nacionais é um crime que está dentro dessa elasticidade de um Supremo que perdeu supremacia, previsto, tipificado em lei, e, portanto, dizer que alguém cometeu um crime, sabendo que não cometeu, configura calúnia? Gozaria o Lula de imunidade parlamentar para poder dizer tudo isso de Flávio Bolsonaro, enquanto o parlamentar Flávio Bolsonaro não tem a imunidade parlamentar, já que é investigado por calúnia contra Lula? É isso que a gente está assistindo nesse capítulo? Exatamente isso, Pavinato, porque num regime essas coisas são permitidas, né? Então a lei trata igual a alguns e outros nem tanto, né? Então para você pode tudo, para o outro não pode nada. Está muito claro isso. Todo mundo sabe, né? Artigo 53 da Constituição Federal, a imunidade parlamentar, o presidente da República não gozaria, mesmo ele tendo foro privilegiado e requisitos específicos, mas ele não gozaria dessa imunidade parlamentar, ao mesmo tempo que não está imune a cometer calúnia contra, né, ataque à honra de qualquer pessoa. Então fica muito claro que esta é a configuração de um regime. O neoconstitucionalismo atuando, sendo fonte acadêmica na Colômbia, em 1991, para essa elasticidade, né, sendo um braço do regime para viabilizar ou tentar dar esse verniz de legalidade aos atos praticados pelo Executivo, Pavinato. Então, agora são 20 horas e 29 minutos, repito, eu adoro fazer essa palhaçada, 20 horas e 29 minutos. Quem nos acompanha pela Fast TV, tem um rápido intervalo agora, Alemão? Então a gente volta já para quem está na Fast TV, mas nós continuamos aqui no YouTube, porque aqui a programação não para. A grande verdade, quando a gente vê
né, a população, pelo menos a população, essa população marginalizada nas redes sociais, né, das margens da rede social, esse pessoal que fica aqui com o fígado escrevendo coisas, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, no final, a culpa é nossa, do eleitor. A culpa, nós temos muita culpa no cartório. A culpa maior ainda é das nossas elites, porque se a elite brasileira não fosse tão bosta, não tinha juiz montando nas nossas costas e dando tapa na bunda, falando, "Ê, irra!" Não tinha. Não. E quando a nossa elite, ela é uma bosta, o país inteiro padece. Porque uma coisa é discurso bonito. Eu conheço muita gente que fala assim, eu sou patriota. Eu fui, na época do quartel, eu levava dinheiro em espécie para as pessoas comerem. Porque eu não aguento mais os meus filhos todos, falando grandes empresários, assim, classe AAA do Brasil, que eu conheço, amigos meus. Minha filha vai estudar na Suíça, o meu filho vai estudar nos Estados Unidos, este vai para a Inglaterra, todos já estão com a vida planejada fora do Brasil. Eu não aguento mais esse país, será que nós vamos melhorar? Aí eu falo assim, pode me dar um patrocínio? Não, você é muito crítico ao governo. Então, assim, as pessoas gostam de dizer que, foi difícil vencer o fascismo, né? As pessoas falam, como é duro, como eu sofri no nazismo. Mas sofrer no nazismo é uma coisa, enfrentar o nazismo é outra, totalmente diferente. E se o país sofre por conta disso, a culpa é da elite. Nós voltamos para a Fast TV e continuamos aqui também no YouTube. A culpa é das elites. Porque todo mundo fica pensando no bolso primeiro. Não, eu não vou criticar o governo. Eu sou muito patriota, quero ver um país melhor. Mas eu não ouso criticar porque meu bolso vem primeiro. Então vão se lascar, não falem nada que fica mais bonito. Porque a esquerda, para quem não sabe, e sempre foi assim, quer ver o pobre na merda. Porque é do pobre na merda que ela se sustenta. Quanto mais na merda tiver o pobre, a esquerda tem mais campo de trabalho. Ela tem uma tela muito maior para ela fazer a arte dela. O governo